Pentecostes, João 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Você conhece e experimenta em sua própria vida o dom e o poder do Espírito Santo? Após sua morte e ressurreição, Jesus prometeu dar aos seus discípulos o dom do Espírito Santo. Ele disse-lhes: "Recebam o Espírito Santo." Jesus sabia que seus discípulos precisariam do poder do Espírito Santo para cumprir a missão que lhes fora confiada. O dom do Espírito Santo estava condicionado à ascensão de Jesus à destra do Pai. É por isso que Jesus instruiu os apóstolos a esperar em Jerusalém, até que fossem revestidos com o poder do alto. Os evangelhos nos dizem que Jesus foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado no Rio Jordão. E João deu testemunho: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Este é o que batiza com o Espírito Santo." E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito por 40 dias no deserto. E Jesus voltou no poder do Espírito Santo para a Galileia. Assim como Jesus foi ungido com o Espírito no início de seu ministério, os discípulos precisavam da unção do Espírito Santo para cumprir a missão que Jesus lhes confiara. O Espírito Santo é dado a todos os que são batizados em Jesus Cristo, para nos capacitar a viver um novo estilo de vida, uma vida de amor, paz, alegria e justiça. O Espírito Santo enche nossos corações com o amor de Deus e nos dá a força e a coragem de que precisamos para viver como discípulos cheios de fé do Senhor Jesus. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e nos capacita a crescer em liberdade espiritual, liberdade da dúvida, do medo e da escravidão aos nossos desejos. O Espírito nos instrui nos caminhos de Deus e nos guia para vivermos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito é a fonte e doador de toda a santidade. Isaías profetizou os 7 dons que o Espírito Santo daria: sabedoria, compreensão, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e temor de Deus, conforme podemos ler em Isaías 11:2. O dom de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, o derramamento do Espírito Santo e os dons espirituais e bênçãos de Deus são possíveis por meio da morte e ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Após sua ressurreição, Jesus soprou em seus discípulos e deu-lhes o Espírito Santo. Assim como Deus soprou vida em Adão, o dom do Espírito Santo é uma transmissão de vida nova para seu povo. Com o dom do Espírito Santo, uma nova criação começa. Deus nos recria para a sua glória. O presente de paz de Jesus aos seus discípulos foi mais do que a ausência de problemas. Sua paz incluía o perdão dos pecados e a plenitude de tudo de bom. Você quer poder para viver uma vida cheia de fé como discípulo de Jesus? Peça ao Pai para enchê-lo com o poder de seu Espírito Santo. Basílio, o Grande, um pai da igreja primitiva, explica o papel do Espírito Santo em nossas vidas.
ele escreveu: o Espírito restaura para nós o paraíso e o caminho para o céu e a adoção como filhos de Deus. Ele infunde a confiança de que podemos chamar Deus verdadeiramente de Pai e nos concede a graça de Cristo para sermos filhos da luz e desfrutarmos da glória eterna. Ele concede a plenitude de bênçãos neste mundo e no próximo, pois podemos contemplar agora, no espelho da fé, as coisas prometidas que um dia desfrutaremos. Se este é o antegozo, qual deve ser a realidade? Se estes são os primeiros frutos, qual deve ser a colheita? O Senhor Jesus oferece a cada um de nós o dom e o poder do seu Espírito Santo. Ele quer fortalecer nossa fé, dar-nos esperança duradoura e um amor que nunca morre. Ele nunca se recusa a dar seu Espírito àqueles que pedem com fé. Jesus instruiu os seus discípulos a pedirem com confiança o dom do Espírito. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você tem sede de Deus e da vida abundante que Ele oferece pelo dom do seu Espírito? Peça a Deus. Rezemos. Senhor Jesus, te agradeço pelo dom de Pentecostes e pela nova vida que ofereces no Espírito Santo. Encha-me com o teu Espírito Santo e coloque meu coração em chamas com o fogo do teu amor, para que eu possa servir-te com alegria e liberdade. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja, Senhor, sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Desça sobre você, desça sobre a sua casa, desça sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, sobre a sua família. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.